Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos a nossa série Carreira aqui no Modo Carreira do F1 25. E bom pessoal, estamos aqui então para o GP da China, senhoras e senhores. Estamos aqui já no nosso treino livre 1, primeira sessão oficial do fim de semana. Olha aí George Russell na sua tela aparecendo, vambora que o treino livre 1 promete. Vamos lá pessoal. Para o treino livre único do fim de semana sprint da Fórmula 1 na China, Matheus Brasil começou com testes de desgaste de pneu, já que estava reclamando da durabilidade dos compostos. O teste foi bem sucedido. E logo em seguida, Matheus optou por estratégia de corrida. A primeira volta foi bem interessante. Já na segunda, acabou rodando sozinho e batendo com o Piastri. O restante das voltas foram extremamente positivas, com resultados expressivos. Nesse momento, era possível ver a porcentagem da vida útil dos pneus, que estava ainda muito mais baixa do esperado, mostrando a abrasividade do circuito. E com cerca de 6 minutos para o fim, Matheus decide fazer testes de gerenciamento de combustível e terminar o TL na pista mesmo. A primeira volta foi bem ruim, mas a segunda já melhorou, trazendo resultados mais consistentes e precisos, rendendo uma quarta colocação para ele na tabela da sessão. E esse foi o treino livre do GP da China. E como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Bom pessoal, nosso treino livre 1 foi bem complicado, como vocês puderam ver no nosso resumo. Nós tivemos apenas um pneu disponível para essa sessão, aliás dois, né? Um pneu duro e outro pneu macio. Eu acabei usando o pneu macio para tudo, né? Acho que para todos os testes não tinha muito o que fazer, era o pneu macio ideal. Mas acabou que a gente acabou nem usando o pneu duro, né? O pneu desgastou muito rápido, tinha mudança de temperatura que também foi um problema. O traçado dessa pista é bem difícil, então acabou que foi difícil. Mas vamos embora então, quarto lugar no treino livre 1, top 10, né? O mais importante, top 10, top 5. Então vamos embora então para a corrida, aliás, pro sprint shootout. Vamos que tem sprint shootout, apenas o início do fim de semana GP da China. Bom pessoal, nossos pontos de recurso, esse é o resultado, total acumulado de 510 pontos de recurso, ganhamos aí bastante experiência, e é isso, vamos embora então, pular para a próxima sessão. Boas-vindas a Xangai! É o fim de semana do Grand Prix da China, mas antes de correr é preciso se classificar. Quem vai conquistar a cobiçada pole position? Como ficará o grid de largada? Vamos descobrir na classificação. Pessoal, olha aí Matheus Brasil na tela, já aparecendo, já dando tchauzinho. Vambora então, que agora começa o Sprint Shootout. Pessoal, o Sprint Shootout completo, ok? Vamos ver como é que funciona. Essa é a classificação da Sprint 1. Eu não sei como funciona, se tem Q1, Q2, Q3 aqui na classificação da Sprint. Eu acho que não tem. Então nós temos que ser bem rápidos, porque na dúvida, né? A gente só tem um pneu médio disponível. Então, não entendi muito bem, né? Também eu nunca acompanhei sprint, assim, de perto, quali de sprint de perto, então não já sabia como é que funcionava muito bem. Mas beleza, temos aí o pneu médio, não tem como reclamar, não tem como chorar, a questão é trabalhar. Então vambora, já vamos sair pra pista, porque tem um monte de pilotos já saindo pra pista. Beleza, a bateria tá funcionando, o radiar dando espaço. Opa, radiar! Quase que o Matheus Brasil bate ali no radiar. E vambora! Começa o SQ1! A primeira sessão de Qualify do fim de semana. Qualify da Sprint. Olha aí o radiar, dando vácuo pro Matheus Brasil. Dando vácuo, Matheus vem. Olha o radiar atrapalhando a volta de Matheus Brasil. Matheus deu um toquezinho ali na traseira do radiar. Isso aí acabou prejudicando o Matheus com certeza. A gente não sabe se eles se ajudam, se eles se atrapalham. Com isso, Matheus P11, radiar P12.
Meu Deus do céu! Que voltaraça de Matheus Brasil! Que se qualifica para a segunda posição da SQ1. Albon é o primeiro. O que tá acontecendo com a galera do meio do pelotão? Tá com um carro bem aditivado, bem adulterado. Matheus Brasil simplesmente P2. Comemora, Matheus Brasil! Comemora que essa foi uma voltaraça de Matheus Brasil no SQ1. Bem na sua última chance, Matheus foi lá, agarrou a oportunidade. Ele que teve um péssimo treino livre 1, um péssimo entre aspas, né? Em relação à conclusão, impulso e desenvolvimento, sim. Mas em posição, Matheus ficou na 4ª posição. Foi um treino livre bem estável. E agora veio o Matheus no SQ1 para encerrar uma boa posição. Fez uma ótima volta. Ele cai para 4º. Vamos ver. Vamos ver em qual posição o Matheus Brasil vai ficar para esse sprint. Eu não sei se é o único quali sprint. Eu espero que seja. São da sprint. Tem muito mais por vir no resto deste fim de semana. Então nos vemos amanhã. Bom, pessoal, o nosso sprint, né, o qualify do sprint foi concluído, finalizado. Realmente aqui, né, no jogo funciona dessa forma. Treino livre 1, sem mais nenhum treino livre, né? Um treino livre inclusive bem limitado, só com 2 jogos de pneus, pneu duro e pneu macio. E aqui a gente tem no formato da sprint, né? A gente tem o quali da sprint sendo o quali com 11 minutos, bem curto mesmo, só com um jogo de pneu disponível, pneu médio para todo mundo. E enfim, é isso, não tem SQ1, não tem SQ2 nem SQ3. Eu não sei se na vida real tem, eu acho que sim. Mas tá aí. E aí o restante do fim de semana é normal. Mas Matheus Brasil fecha na 4ª posição. Uma excelente posição para o piloto, que na última corrida se qualificou para 3º. Então não tá muito diferente o ritmo dele. George Russell fica na 1ª posição. Yuki Tsunoda na 2ª. E Alexander Albon na 3ª. Um ótimo quali do piloto da Williams. Dos pilotos, né, aliás. O Sainz está aqui na 6ª posição. Lewis Hamilton em 5º. E o restante do grid para vocês. Os eliminados aí são Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Oliver Bell e Zach Rajai. Então agora eu acabei de descobrir que sim, tem SQ2 e SQ3. Vambora! Bom, pessoal, vambora então pro nosso SQ2. Eu falei uma besteira ali naquela conclusão do treino livre, do quali, da sprint. Falei besteira, falei que só tinha um quali. Mas beleza, nós temos aqui o SQ2 também. Vambora então, pneu novinho, pneu médio. Só vamos, pessoal, sem perder tempo. Nossa posição caiu para 15ª. Tem muito mais por vir no resto deste fim de semana. Então nos vemos amanhã. Bom, pessoal, Q2 terminado. Lando Norris é o primeiro, Charles Leclerc o segundo, George Russell o terceiro. Olha aí, Matheus Brasil na 8ª posição, passou pro SQ3. Pessoal, os eliminados dessa vez foram Alexander Albon, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli, Jack Durham e Pierre Gasly, os 2 pilotos da Alpine, um piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, o novato estreante. Nós temos também o Fernando Alonso e o Alexander Albon da Williams, que fez um ótimo SQ1. Enfim, pessoal, vamos embora então pro nosso SQ3. Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso SQ3, o final do quali da Sprint Shootout. E agora, pessoal, nós temos pneu macio para se utilizar. Pneu macio, nossa, é tanta gama de pneu nesse fim de semana. É um absurdo, né? Um gasto de pneu absurdo. E agora nós temos o pneu macio disponível. Bora para a pista, porque são apenas 8 minutos de quali.
edição da Sprint. Tem muito mais por vir no resto deste fim de semana. Então nos vemos amanhã. Bom, pessoal, fim do quali da Sprint totalmente, fim do SQ3. E bom, pessoal, Oscar Piastri é o pole position, que novidade. Mas Max Verstappen é o segundo colocado com Yuki Tsunoda na terceira posição. Parece que a dupla da Red Bull tá bem. George Russell na quarta colocação. Matheus Brasil se qualifica, né, por SQ3 e consegue aí um ótimo resultado, um P5. Então nossa posição de largada vai ser essa, a quinta posição. Carlos Sainz Jr. é o sexto colocado, Lando Norris é o sétimo, Charles Leclerc é o oitavo, Lewis Hamilton o nono, Esteban Ocon da Haas é o décimo. Que surpresa ter o Esteban Ocon aqui no top 10. Vambora, pessoal, que é apenas o início. Bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente consegue apenas ritmo, né? O ritmo aumenta bastante. Boas-vindas ao Sprint de hoje. Esse promete ser um fim de semana fantástico. O Circuito Internacional de Xangai é um percurso emocionante de alta velocidade, com 16 curvas. As curvas 1 e 2, longas e progressivamente fechadas, testam a paciência do piloto e o local plano e aberto ao clima testa sua habilidade em caso de vento transversal. 2 zonas de DRS estão disponíveis para auxiliar as ultrapassagens, na curva 1 e ao final da reta oposta quilométrica com a entrada da curva 14. Confira comigo a ordem do grid de largada do empolgante Sprint de hoje. O Oscar Piastri sai na pole position, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos Tsunoda, Russell, Castro e Sainz, Norris, Leclerc, Hamilton e Esteban Ocon, Albon, o Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli, Doohan, Gasly, Stroll, Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. Berman e Isaac Hadjar fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, bora pra pista e começar a sprint. Comigo nesta transmissão está meu velho amigo Anthony Davidson. Dizem que uma mudança sempre pode dar um refresco na rotina, mas no caso da sprint, não tem refresco. Não, o negócio é partir para a vitória desde o início. Vamos ver como é que vai ser na pista. A gente já sabe de cor e salteado o que fazer antes da corrida de hoje, mas e quem pilota? Como são as últimas horas antes da disputa? Olha, nesse caso, a gente sabe que cada piloto tem o seu ritual de preparação. São escolhas muito particulares. Tem quem goste de ouvir música nos fones de ouvido, tem quem prefira sentir a energia do público, tem pilotos que aproveitam para pegar informações importantes com a equipe e depois tirar um tempo para tentar processar tudo aquilo e usar de forma proativa durante a corrida. E por aí vai. Esses rituais são essenciais para deixar tudo bem sistematizado. A gente acompanha os GPs ano após ano e fica claro que quanto mais você se garante na sua preparação, menos tensão você sente no ambiente da corrida. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Bom, pessoal, estamos aqui então no grid de largada do GP de Xangai na China. Vamos conferir aqui. Nós vamos largar de pneu macio e vamos até o fim. São apenas 5 voltinhas. A temperatura ambiente é de 21 graus. A temperatura da pista é de 29. Uma temperatura bem amena para um carioca ainda mais. A questão é a seguinte. O tempo vai ficar ali no meio termo, nublado, sol, vai ficar aquele mormaço durante toda a corrida. E é isso, pessoal, vambora, não tem mais muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Vamos que vai começar o fim de semana sprint, senhoras e senhores. Bom, pessoal, vai começar o GP Sprint de Xangai, já ia falando fim de semana. Fim de semana já começou. Você conferiu todas as sessões oficiais aqui na Cosmo Games. Matheus Brasil larga muito mal. Extremamente mal, Matheus Brasil. Largou muito mal, Matheus Brasil. Caiu tudo, perdeu tudo. Caiu lá da quinta posição e vem voltando. Voltando meio lento, mas vem voltando. Bota a quarta marcha. Vem Matheus Brasil. Pra cima de Charles Leclerc.
Pra cima de Lewis Hamilton. Não se intimida com Lewis Hamilton. Vem pra cima do Charles Leclerc. Boa saída. Vem Matheus Brasil. Vai tentando recuperar tudo que ele perdeu na largada. Infelizmente foi uma largada bem intensa para Matheus Brasil. Bem intensa, bem mais agitada do que a gente esperava. Do que todos estavam aguardando. E agora vem Matheus Brasil tentando o Lando Norris. Começo foi ok. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. É o rádio do engenheiro para Matheus Brasil nesse exato momento, para que o Matheus fique atento com as ameaças seguintes que envolvem uma corrida. A gente sabe que são várias. O fim de semana para Vicarb em si como um todo não tem sido fácil, para Matheus Brasil também, mas especialmente para Ezek Hadjar. O Ezek está largando da última posição, é importante lembrar isso. Um quali que foi bem agitado por aqui. Olha aí, vem alguns pilotos tentando o bote para cima de Matheus Brasil. E vem o Matheus tentando o Lando Norris. Vai tentando o Lando Baldão, que parece que vem tendo dificuldades com o carro. DRS ainda não está liberado. Vem Matheus Brasil. DRS liberado. Vem o Matheus só com RS. Coloca de lado. E vem para ultrapassagem, Matheus Brasil. Que linda manobra de Matheus Brasil para cima de Lando Baldão. Sensacional, Matheus Brasil para cima do Lando Careca. Vem Matheus Brasil e faz a manobra. E assume a sexta colocação. Falta pouco para ele recuperar a posição de largada. Que é só conquistar ali a posição de George Russell. É bem seguro, o Matheus muito seguro na saída de curva. Deve ser uma tentativa de economizar pneu, deixar pneu mais para o final da prova, será? Possivelmente. Não tem muito como estimar o que ele está fazendo nesse exato momento. Tem como a gente assistir. Vem Matheus Brasil. Tentando George Russell. Quase foi embora Matheus Brasil ali. E vamos ver como é que tá a condição dos pneus. Já vai se desgastando. Matheus pega o DRS de George Russell. Parece que vai ter ultrapassagem ali de Carlos Sainz. Vamos só ficar de olho. Só ficar de olho. Sofra uma saída de frente agora, que está no vácuo do carro à sua frente. Tente ultrapassar o mais rápido possível. Vem Matheus Brasil para cima do George Russell, mas ele ativou o DRS, ativou asa móvel para cima de Carlos Sainz. Matheus está com pouquíssimo RS, isso é um problema também. Matheus acaba de dar um feedback. Oh guys, I lose my feedback. I lose my force feedback right now. It's so hard to drive it. Matheus Brasil ali no rádio dizendo que perdeu o force feedback. Isso é um problema, porque o force feedback é uma peça-chave da corrida. Vai ser difícil agora a vida para Matheus Brasil. Vai ser complicado. A tarefa do Matheus é recuperar a posição de largada. Ou seja, a posição de George Russell. Vamos ver se vai ser possível. Pelo visto vai ser uma tarefa meio difícil. Muito instável o carro de Matheus Brasil. O Matheus não tem force feedback, não consegue sentir a zebra e a pista como um todo. Isso aí também já vai prejudicando tudo, né, Reginaldo? Com certeza é um momento muito difícil. Force feedback é essencial para o piloto, para ele poder sentir os efeitos da pista e poder sentir quando que ele está no limite, quando ele não está no limite. Quando você perde esse feedback, você perde basicamente muito tempo de volta e velocidade. Com certeza, Reginaldo. Vem Matheus Brasil para tentar se defender. E olha aí a disputa. Carlos Sainz Jr. e George Russell. Matheus pode se dar bem nessa disputa, nesse duelo. Vamos ver. George Russell ativa as móvel para cima de Carlos Sainz Jr. Vai ser uma tarefa difícil. Vem o George Russell para cima de Carlos Sainz Jr. Vai tentando e vem Matheus Brasil. Vem Matheus Brasil, tá muito próximo dos pilotos.
Pensei que o Matheus fosse dar uma manobra suicida ali, igual ele deu no início da corrida lá na Austrália, pra cima do Lando Baldão, inclusive. Matheus não tem mais aderência praticamente, que é um problema. Segura! Segura, Matheus Brasil! Rodou ali, Matheus Brasil! Rodou, Matheus Brasil! De novo! Rodou tudo, Matheus Brasil! Perde tudo! Perde tudo, Matheus Brasil, na pequena rodada! Meu Deus, que caos! Que final caótico para Matheus Brasil! Para todo mundo! Meu Deus, o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Vem pra cima do Pierre Gasly e engancharam nele. Fim de semana extremamente difícil para Matheus Brasil. Ah, não vai conseguir nem pontuar, Matheus Brasil. Teve um maluco que foi ali pros boxes, eu não entendi o porquê. Matheus encerra na 10ª. Opa! Ainda é a última. Nossa! O Adriano tá aqui. Meu Deus! Meu Deus, pessoal, o que tá acontecendo? Eu pensei que fosse a última volta. Não! Meu Deus, que difícil, cara. Que fim de semana. Nossa senhora. Matheus não consegue nem se manter em linha reta. Que momento complicado para Matheus Brasil, hein? Tava ali na disputa com o Russell. Ele tá na 14ª posição, vai chegar atrás do Hadjar. Olha aí, não dá para andar em linha reta. Não tem mais como andar em linha reta. Olha aí a qualidade dos pneus também, né? Olha aí como é que tá o desgaste dos pneus. Aí não tem como. Não tem como. Olha aí, não fica reto. O carro não consegue se manter na pista. Matheus abandona, vai abandonando. Não tem mais o que fazer. Matheus cai para a última posição. Só tá na frente do Charles Leclerc, que fez a parada nos boxes. A gente não sabe porquê. E acabou. Não tem mais como se manter em linha reta. Ele não consegue. Não consegue. Matheus Brasil vai tentar levar o carro para os boxes. Será que vai dar? Vamos ver. O carro de trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. O engenheiro ali falando um pouco do Charles Leclerc, que pouco nos interessa no momento. Max Verstappen vence o GP Sprint da China. E Matheus não consegue mais ficar na pista. Não tem como. Só porque eu disse, agora ele conseguiu. Sem force feedback, 100 pontos. Esse é Matheus Brasil. Infelizmente, é isso. O único representante brasileiro com o melhor resultado vai ser Gabriel Bortoleto hoje, que conseguiu a 17ª posição. Matheus Brasil ali muito irritado. Vai indo pros boxes com o pneu acabado, com tudo destroçado. Vai levando o carro para a equipe, sem estar inteiro. Bateu ali. Vai devagarzinho, porque não tem como acelerar mais com o carro. Momento muito triste. Matheus que largou muito mal. É o fim da corrida. Estava numa boa posição, na 5ª posição. Conseguiu recuperar ali praticamente a posição de largada. E foi isso. Foi isso, acabou por isso aí mesmo. Exatamente por isso. Bom, pessoal, estamos aqui no pós-corrida sprint GP da China e foi realmente muito complicado. O Max Verstappen ganhou com 8 pontos, leva os seus 8 pontos para casa. Yuki Tsunoda é o segundo colocado com Oscar Piastri na 3ª posição. George Russell 4º, Carlos Sainz Jr. na 5ª posição. Nossa posição era pra gente estar aí. Lewis Hamilton na 6ª posição. Lando Norris na 7ª. Pierre Gasly em 8º, Esteban Ocon em 9º, Alexander Albon em 10º, Fernando Alonso em 11º, Isaac Hadjar em 12º. Fez uma corridaça, Isaac Hadjar largando da última posição indo para P12. Jack Durham é o 13º colocado, Nico Hülkenberg 14º, Andrea Antonelli, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto representando o Brasil na melhor posição da corrida, Oliver Behrmann na 18ª, Charles Leclerc em 19º e Matheus na 20ª e última posição. Uma pena de verdade.
mas vambora que ainda tem muito pela frente. Tá começando apenas agora o fim de semana sprint. É assim mesmo, gente. É bem complicado, é bem longo, bem extenso. Ainda tem quali completo e corrida para vocês. E bom, pessoal, nas nossas avaliações, por incrível que pareça, a nossa experiência aumentou bastante, nossa pilotagem diminuiu um pouco, a tensão aumentou, o ritmo aumentou e o foco diminuiu. Vamos trabalhar para a gente aumentar, né, nossos dados aqui, tentar compensar tudo que a gente perdeu aí, tanto de pilotagem quanto de foco. Pelo menos a gente aumentou um pouquinho a nossa avaliação geral, mas vamos embora que a gente tem muito a fazer ainda. Boas-vindas a Xangai! É o fim de semana do Grand Prix da China. Mas antes de correr, é preciso se classificar. Quem vai conquistar a cobiçada pole position? Como ficará o grid de largada? Vamos descobrir na classificação. Bom, pessoal, estamos aqui já posicionados no nosso Q1. Finalmente chegamos no que interessa, na corrida principal, no fim de semana da corrida principal. E bom, pessoal, vou ser bem cauteloso, vamos aqui usar o pneu médio, acho que vai ser o necessário o suficiente para a gente passar para o Q2. Vamos embora então para a pista, porque não temos o que perder, não temos tempo a perder, pessoal. Caímos para 17º. Bom, faltam 2 minutos para terminar o treino e estamos na zona de desclassificação. Precisamos de uma volta rápida ou já era para nós. Bom, pessoal, Matheus Brasil no último minuto do segundo tempo vai salvar a 8ª posição, estamos no Q2. Pessoal, acabou o Q1, vocês viram o que aconteceu, espero que eu tenha colocado direitinho para vocês conferirem. Esse Q1 que foi bizarro, George Russell fez a primeira posição, Max Verstappen o segundo, Lando Norris o terceiro, esse é o top 3. Aí o restante do grid para você conferir que Matheus passa pro Q2 no último minuto do segundo tempo. Meu Deus, pessoal, foi muito por pouco. E Zé Cadiar passou junto com a gente pro Q2. Infelizmente, Bortoleto não passou. Foi um dos eliminados junto com Lance Stroll, Oliver Behrman, Lewis Hamilton e André Antonelli. Infelizmente, Lewis Hamilton já começa muito mal, mas muito mal. E já é desclassificado no Q1, sem passar pro Q2. Vambora, pessoal!
Bom, pessoal, Q2, fomos desclassificados. Oscar Piastri, o piloto mais rápido da sessão. Yuki Tsunoda, o segundo. Yuki Tsunoda tem se mostrado bem rápido. Fernando Alonso, quer dizer, Lando Norris é o terceiro. Fernando Alonso em quarto. George Russell em quinto. Nico Hülkenberg em sexto. Pierre Gasly na sétima posição. Carlos Sainz em oitavo. Jack Durham em nono. Esteban Ocon em décimo. Esteban Ocon tem sido bem consistente nessa posição. E aí a gente tem os eliminados, né? Caraca, o Charles Leclerc e o Max Verstappen eliminados. O que aconteceu? O que aconteceu? O Charles Leclerc e Max Verstappen eliminados junto com o Matheus Brasil, Alexander Albon e Isaac Hadjar. Esses são os eliminados. Bom, pessoal, na nossa avaliação geral a gente consegue aumentar o ritmo. Isso é um absurdo. A gente não passou pro Q3 e aumentamos o ritmo. Mas beleza, vamos deixar aqui. Eu fingi que eu entendi. Vamos nessa. E estamos mais uma vez no Grande Prêmio da China. Uma corrida que viu Michael Schumacher conquistar sua vitória final na Fórmula 1 em 2006. E também a primeira da Red Bull com Sebastian Vettel em 2009. Sem dúvida, ainda tem muito drama por vir aqui em Xangai. Estamos hoje aqui no delta do rio Yangtze, onde 16 curvas formam o Circuito Internacional de Xangai. 54% dessa volta de quase 5,4 quilômetros são percorridos com potência total. E estamos chegando a velocidades de cerca de 320 quilômetros por hora na reta oposta. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Lando Norris fez uma volta fantástica ontem e vai largar na primeira posição. E o Oscar Piastri fecha a linha da frente. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Russell, Sainz, Yuki Tsunoda e o Fernando Alonso, Hülkenberg, Gasly, Ocon e Jack Durham, Leclerc, Verstappen, Castro e Albon, Hadjar, Antonelli, o patrão Hamilton e Ollie Behrman, Stroll e Gabriel Bortoleto fecha o grid. Tá quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista, onde as preparações estão em andamento. Faz tempo que não fazemos uma transmissão juntos, hein? Que bom te ver de novo. E aí, Anthony? A largada tá próxima. O que passa na cabeça de quem tá dentro do cockpit? Ansiedade, empolgação? O que você acha? Os nervos estão à flor da pele no começo da corrida, David. É quando os batimentos cardíacos atingem o ápice. Tamanha ansiedade. Mas você ainda tem que estar com a cabeça no lugar certo. Enquanto aguarda a largada, é preciso pensar no que pode dar certo e em como ser oportunista em momentos-chave da corrida, em vez de se preocupar com o que pode dar errado ou em defender sua posição. Mas enfim, falar é fácil, né? Difícil é fazer. O chefe quer mais um pódio essa semana. Sei que você é mais que capaz. Bom, pessoal, estamos aqui alinhados no grid de largada do GP de Xangai, na China, de 2025. Eu não acredito nisso, mas o Jeff pediu um pódio pra gente. Eu realmente não tô acreditando. Eu sei que eu fui muito bem na Austrália, mas tudo tem um limite, né? A gente consegue observar que esse fim de semana tá sendo bem diferente. Tá sendo já acho que outro clima, uma pista muito diferente, tudo tá muito diferente. O carro parece que não se casou muito bem. Todos esses fatores juntos acabam não resultando numa como posso dizer, num clima perfeito para um pódio ou para bons pontos, mas enfim, eu sei que a gente está largando bem, estamos na 12ª posição, estamos numa posição próxima, tecnicamente, à 10ª, então nossa missão hoje é pontuar, e bem, não tenho muito a exclamar aqui por enquanto. E bom, a nossa estratégia é de pneu médio e pneu macio. A corrida durante toda a sessão vai seguir tempo nublado. Isso é ruim porque a temperatura da pista fica prejudicada, mas tudo bem. Vamos contar aí com a velocidade dos carros, estratégia padrão. Vambora, pessoal, não tem mais como mexer em absolutamente nada. Vai começar o GP de Xangai 2025. Bom, pessoal, vai começar o GP de Xangai na China, onde começam as emoções. As luzes vermelhas vão se apagar. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP de Xangai.
Matheus tem uma largada complicada novamente, tá ali junto com o Zé Cajá. Vem pra cima de Alexander Albon. Ah não, a gente perdeu o force feedback. Matheus Brasil perde o force feedback novamente, pela segunda vez sem force feedback. Um absurdo para Matheus Brasil. Vai ficando difícil a corrida. Vai ficando complicado. O cara vai tendo que correr na raça, sem o force feedback. Vem Matheus para fazer ultrapassagem tripla. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Quase que deu certo. Vamos aí. Para cima de Max Verstappen, Matheus Brasil. Assume a 9ª posição. Aliás, a 10ª. Tá na zona de pontos, Matheus Brasil. Não deu tempo de ver ali qual posição a gente estava. Matheus não consegue sentir os efeitos da pista direito, mas já tá na 10ª. Ele tem uma largada muito difícil, assim como foi na sprint, mas ao contrário da sprint, ele foi lá e arrebentou na largada. Vem Matheus, pra cima de Esteban Ocon. Não tem um rival tão difícil pela frente. É o Esteban Ocon, piloto francês da Haas. Vamos ver o que ele vai conseguir. Nessa volta ainda não tem DRS, ainda não tem asa móvel. Vem o Ocon pra cima de Nico Hülkenberg. Ele vem uma defesa espetacular, Nico Hülkenberg. Vem Matheus Brasil, logo em seguida, para tentar a posição pra cima de Esteban Ocon e Nico Hülkenberg. Pilotar sem o force feedback, além de difícil, é um perigo, porque você não sente os efeitos da pista. Então a chance de um abandono é grande. DRS liberado nesse exato momento. Agora começam as brigas pelas posições em definitivo. Vem Matheus pra cima de Hülkenberg. Olha aí, pra cima do Ocon. Ocon já foi. Vem pra cima do Hülkenberg, tentou por fora, não consegue. Ficou Matheus Brasil. Consegue a 9ª posição, mas não conseguiu a posição de Nico Hülkenberg. Vai tentar agora que eu sei. Mergulho, Matheus Brasil. Pra cima de Nico Hülkenberg. Espetacular, Matheus Brasil sem force feedback. Segura esse carro, que aquele é um trecho bem complicado, bem traiçoeiro, né? Essa é a palavra certa, traiçoeiro. São vários setores aqui, bem traiçoeiros, bem complicados. Lembrando que o Matheus está no seu stint mais lento. Resolveu que seu primeiro stint vai ser mais lento, assim como na Austrália, com pneus médios. E o seu stint mais rápido vai ser com pneus macios no segundo stint. Vem Matheus fazendo o seu próprio melhor setor, sua própria melhor volta. E vem o Gasly para cima do Sainz. Matheus já consegue se afastar um pouco do Hülkenberg, já tira o Hülkenberg da sua zona de DRS. Isso é fundamental. Fundamental, absolutamente. Vem Matheus. Parece se aproximar de Carlos Sainz Jr. Sem o force feedback, Matheus Brasil, um absurdo de pilotagem. Sem RS agora. Pouquíssima bateria. Beleza, nenhum problema com o carro, nenhum problema com os pneus, é o que o Jeff diz. Perfeito, Jeff. Vambora então, que tem corrida pela frente. Vem Matheus pra cima de Carlos Sainz Jr. Vem pra cima de Carlos Sainz Jr. O novato de 17 anos vem arrebentando nessa corrida de Xangai. Ele que teve um péssimo fim de semana até agora. Começa a chover. Começa a chover no exato momento, mesmo que pouco, mas começa. Vem Matheus, pra cima de Carlos Sainz. Começa a chuva. Vamos ver o que os pilotos vão fazer. Não estava previsto a chuva. Vai ter mudança de estratégia, senhoras e senhores. Matheus começa a sair. Começa a sair de frente, Matheus Brasil. Tem que economizar RS. Usa asa móvel para se defender de Nico Hülkenberg, que vem com tudo. Pra assumir 8ª. Matheus defende. Você consegue essa posição de volta. Boa, Matheus Brasil. Consegue se safar. Bandeira verde. Parece que teve um abandono ali, hein?
Alguém com problema na pista. Safety car! Safety car na pista! Safety car na pista! Safety car, não deu tempo de ver o que aconteceu. O que aconteceu? Alguém abandonou. A gente não sabe quem. Com isso, safety car na frente de Sainz. Matheus vem logo atrás. Vem tentando ameaçar ali o Carlos Sainz. E que isso? Safety car do nada. Liberou. Liberou o safety car para Matheus Brasil e Carlos Sainz passarem. Ninguém pode passar ninguém nesse exato momento. O safety car abriu ali. Passagem. E vem. Vem chuva pela frente. Matheus vai tentando aumentar a porcentagem de DRS. De RS, aliás, perdão. Vem Matheus Brasil então. Já chega na fila. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Segura, Matheus Brasil! Do nada, Matheus rodou. Do nada, Matheus rodou ali. Um susto total. No momento que a gente não precisa é de susto. Já temos aí o susto do safety car. Não se sabe o que aconteceu, quem abandonou, não fiquei sabendo pelo menos. Vamos ver. Tem um restante do grid ali se enfileirando. Vem o Matheus aquecendo os pneus. Tentando, pelo menos, aquecer os pneus. Usa um pouquinho do RS para tentar chegar no Sainz. Chega na fileira, Matheus Brasil. Chega na fileira. O grid parado. Preste atenção nas condições. A pista está ficando mais molhada. Recomendamos que você continue na pista por enquanto. Vamos ficar muito mais lentos se passarmos para os intermediários assim cedo. Beleza, então. Box, por favor. Precisamos colocar pneus novos e mudar Oxi. a estratégia. Eu não entendi o que o Jeff quis fazer ali com a estratégia do Matheus. Primeiro ele disse, pelo rádio, que não precisava trocar pneu de chuva, para pneu de chuva. E que se trocasse ia ficar mais lento. De repente, do nada, logo depois, imediatamente o Jeff fala pro Matheus parar e trocar para pneu intermediário. Não dá para entender. Não dá para entender, absolutamente não dá para entender. Foi pedido ali. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 Meu Deus, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito acontecendo ao mesmo tempo. O Hülkenberg passou, o Matheus Brasil vai ficar assim? Ah, meu Deus do céu. O Matheus deu uma vacilada ali, deixou o Hülkenberg passar sem querer. Agora ele vai ter que ficar atrás do Hülkenberg. Vacilou o Matheus Brasil ali. Matheus vai trocar o pneu. O safety car. Agora a gente entra ou fica na pista? Essa é a dúvida. Nossa, que momento difícil da prova. Matheus vai ficar. Matheus vai ficar na pista. Decide ficar na pista, Matheus Brasil! Não conseguiu nem voltar. Agora a gente vai ter que sair. Agora a gente vai ter que ir para os boxes mesmo. Agora a gente vai ter que ir para os boxes. Não tem jeito. O carro começa a ficar inguiável. E começam os problemas. Então melhor a gente ir para os boxes. Melhor coisa que a gente vai fazer é ir para os boxes. Matheus Brasil entra nos boxes nesse exato momento. Vai parar para trocar para o intermediário. Vem Matheus Brasil. Lá vai ele. Tarde de novo. Péssima parada. Racing Bulls vai errar. Parada lenta da Racing Bulls. Não ajuda. A equipe não ajuda Matheus Brasil. Que momento tenso para Matheus Brasil. Tivemos uma parada mais lenta do que o planejado. Que drama, que drama. Tem piloto com punição. Safety car na pista de novo. Precisamos manter delta positivo para evitar Safety car na pista de novo. Matheus. a diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma Matheus logo atrás do safety car. imediatamente. Parece que teve uma boa estratégia, Matheus, de parar nos boxes logo ali depois da batida. A gente tinha que parar, né? Não tinha jeito. Matheus Brasil que teve um fim de semana muito difícil. Passou dificuldade no treino livre
conseguiu até uma boa posição, a 4ª colocação, passou dificuldade no SQ1, no SQ2, mas foi até bem, passou pro SQ3, fez uma corrida interessante no início da corrida sprint, depois vacilou tudo deu errado, ele quase abandonou, e agora vem, teve um quali difícil, Reduza o ritmo imediatamente. e tá vindo para uma corrida tensa. Jack Doohan para, Alexander Albon também para, um monte de piloto vem a parar. Parece que agora Matheus tem alguma chance de tentar chegar mais perto das seguintes filas. Muita chuva, tem gente nos boxes, Matheus chega na reta. Ativa até o RS para ver se consegue passar alguém. Voltou imediatamente atrás do Adjar, só consegue passar o Albon. Matheus só conseguiu passar o Albon, vai ter que ficar atrás do seu companheiro de equipe, Ezek Adjar. Momento bem dramático nesse momento. O Isaac ficou sem ver o seu companheiro de equipe na pista por tanto tempo. Tá vendo até que bastante, né? Com certeza, tá vendo bastante. Pode ajustar o modo do ERS no painel multifuncional se precisar. E o Jeff ali falando pro Matheus usar um pouco mais de RS, caso ele precise. No momento, no safety car não é necessário, né? É somente necessário que o Matheus mantenha a posição, mantenha os pneus aquecidos. Vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Okay, copy. Então ali o Matheus conversando com o engenheiro, com o Jeff. O que o Matheus precisa fazer? O que o Matheus precisa fazer nesse exato momento é realmente manter o pneu aquecido, como eu já ia falando. Manter o pneu aquecido, que na chuva já é uma situação bem complicada. Alcança Ezek Adjar. Como o Reginaldo falou, aquecer o pneu na chuva não é uma tarefa tão fácil. O que importa é que o Matheus pelo menos conseguiu alcançar o pelotão. Estava fazendo uma corrida interessante até a batida. Como eu já ia descrevendo, o Matheus teve um fim de semana muito complicado, muito instável, de altos e baixos. Oficiais da prova agora desligaram o DRS. DRS inativo agora. DRS inativado e a corrida começa. Ok, tudo Tem mais piloto nos boxes. Vem Matheus. Já chega para a 14ª posição, junto com o Ezek Adjar. Vai tentar o Ezek Adjar, Matheus Brasil, nesse exato momento. Vai ficar tentando o piloto francês. Vamos ver como que o piloto francês vai reagir. Vai Matheus usando todo o RS que ele tem. Tá na 14ª posição. Depois de tudo que ele passou, até que não é uma posição tão ruim assim. Só 2 atrás da que ele largou. Então vamos tentar manter exatamente essa colocação. Vai pra fora ali, Matheus Brasil. Vai tendo que se defender na base do RS, da asa móvel. Da asa móvel não. É justamente o que ele não tem. concentra. Tenta o Albon. Albon dá o X em Matheus Brasil. Vai duelando com o Matheus Brasil. Alexander Albon. Tentou, Matheus não conseguiu. Matheus não consegue se safar do Albon. Que momento de tensão. Matheus não dá o vácuo para os seus adversários ali. Pega o lado sujo da pista, mas não dá vácuo para ninguém. Nem para Alonso, nem para Sainz. Estratégia de Matheus na Fórmula 4. Quem acompanha essa série desde o início sabe. É Alonso e Carlos Sainz Jr. Sainz já passa. Matheus defende bem do Alonso. Vamos ver até quando. É questão de tempo para o Alonso passar o Matheus. Questão de tempo. Vamos ver o que o Matheus vai fazer agora. Vai aprontar para cima do Sainz. Será que vai conseguir alguma coisa? E tá na 16ª posição, Matheus Brasil, sem o force feedback. Oh, guys, run a race with no force feedback is absolutely impossible. Matheus ali falando que é absolutamente impossível pilotar sem force feedback. Matheus e Alonso. Segue a disputa. A disputa dos dois gigantes. Vem Matheus Brasil pra cima do Alonso.
vai tentar o contra-ataque. 4% de RS, de bateria, vem Matheus Brasil. Tenta se defender, vem o Alonso por dentro. Não é o Alonso, é o Hamilton. Matheus versus Hamilton novamente. Já foi lá em Abu Dhabi no final da última temporada. E agora aqui, em Xangai. Vem o Hamilton para passar Matheus Brasil. Passa Matheus Brasil. Matheus defende muito bem do Alonso. É a disputa com o Alonso. Se você tá gostando, já deixa o seu like. Primeira dificuldade encontrada. Alonso passa. Alonso passa. Absolutamente impossível guiar. Bortoleto passa Matheus Brasil. Olha aí. Será que Matheus consegue duelar com o Bortoleto? Será que se ele voltar ali a concentração, ele consegue? Vamos ver. São 2 voltas ainda pela frente. Segura! Matheus com dificuldade de andar em linha reta, assim como a gente havia visto no início do fim de semana. Da frente é de 2,5 segundos. Segura, tá impossível, tá impossível. Vem para abandonar a sessão Matheus Brasil. Abandona a sessão Matheus Brasil, não vai ficar até o fim, vai economizar componente. Ia disputar ali com o Bortoleto. Não foi hoje que a gente viu 2 brasileiros duelando. Bortoleto vai ser o piloto que vai representar o Brasil aí. Bandeira quadriculada! Vamos ouvir o hino nacional dos Países Baixos mais uma vez, pois a vitória é de Max Verstappen. Bom, pessoal, a questão é a seguinte, muita chuva, agora a chuva aumenta muito nesse final. Max Verstappen leva a vitória no GP de Xangai. Que vitória, hein? Que vitória do piloto do tetracampeão mundial, com as 2 McLarens coladas logo atrás. Vem Max Verstappen, olha a postura do homem que vem para a vitória. Oscar Piastri na 3ª posição, Charles Leclerc na 2ª. Esse é o pódio do GP da China, com muita chuva, muito caos, senhoras e senhores. Infelizmente, Matheus abandona, tanto na sprint quanto na principal. Uma pena para Matheus Brasil. Esse, sem dúvida, foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. Bom, pessoal, corrida terminada. Max Verstappen aí na 1ª posição, Oscar Piastri em 2º, Charles Leclerc em 3º. O Bortoleto fez uma corrida até interessante, mas chegou na 18ª posição, acho que ele largou melhor. Matheus chegou apenas na última posição, então esses são os brasileiros representando. Infelizmente, não foram muito bem, especialmente o Matheus, que abandona. A Zeca Adjar consegue a 16ª posição. Enfim, os resultados da sprint são esses, para vocês recapitularem. E os resultados da corrida são esses aí. Vou conferir aqui em detalhes. Matheus, infelizmente, na 20ª posição, o Bortoleto consegue sair de último e ir para a 18ª posição. Bom, pessoal, nas nossas avaliações, infelizmente, a gente até que vai bem. A gente consegue muito, só perdemos aí bastante do foco, né? Lógico, porque é meio devastador, né? Você sair do fim de semana longo desses para absolutamente nada, né? Ou para bastante, né? A gente consegue levar experiência, pilotagem, atenção, ritmo, mas infelizmente não conseguimos nem pontos, né? Então é triste sim. E aqui no reconhecimento, infelizmente, tá 50-50 agora. Exatamente 50 para Matheus, 50 para Isaac Hadjar. Vambora então. Especialistas, né? A gente consegue todos os afazeres dos especialistas, absolutamente todos, né? Então, gerenciando bem essa questão dos especialistas, né? Bom resultado com todos eles. E bom, pessoal, voltamos aqui então para o nosso QG. Vamos conferir aqui as mensagens. O Jeff tá fazendo a comparação de evolução da Visa Cash App. Parece que o carro deu uma evoluída. Vamos lá dar uma olhada depois. A gente já tem aqui os objetivos dos especialistas disponíveis. Vamos conferir então com o nosso amigo aqui, o Jefferson, né? Que é o especialista em fabricação. Vamos embora então, vamos tentar aqui. Vamos deixar nesse aqui mais fácil. Especialista em túnel de vento. Então aqui nós temos a Carla. Vamos embora, Carla. Vamos ver o que a gente consegue avançar aqui.
Beleza, tranquilo, 194 por hora, bem fácil aquela missão ali. Esse aqui é o Murray, vou dar o nome dele de Murray. Consiga 3 setores roxos durante o fim de semana, não sei se vai ser possível pra gente. Use modo de ultrapassagem por 35 segundos, muito mais fácil. E aqui, especialista em testes de qualidade. Esse aqui é o Brunão, né? Brunão, que é o especialista em teste de qualidade. Bom, aqui no complete uma volta usando pelo menos 2 jogos de pneu durante o treino livre. Pode ser que a gente faça isso. Ou não, nem corra. E não mais do que 3 punições durante o fim de semana inteiro. Muito mais fácil esse. Beleza, então aqui na parte dos especialistas a gente já cumpriu tudo. Desempenho do contrato parece que tá indo bem, apesar da gente não ter conseguido pontuar. Eu acho que foi um bom fim de semana de alguma forma. Deu para extrair bastante do fim de semana. Eu tô falando, fim de semana sprint é longo, é chato, é cansativo. E estamos aí para isso, mas enfim. E aqui no P&D é o que nos interessa agora, é a parte que nos interessa. Nós temos uma peça com desconto, né, que o Ajar já tá ali de olho. Já vamos pegar essa peça antes que ele pegue. Tá tranquilo. E vamos ver se tem mais alguma pra gente pegar. Eu acho que não, né? Tá tudo completo. Essa parte aqui de cadeia cinemática tá bem completa pra Visa. E beleza, pessoal. É o que tem aí, então, de P&D. Tá tudo completo. O carro também tá bem, de certa forma. A gente cai pra 6ª posição mundial de pilotos. Até que não é tão ruim assim. Temos 18 pontos aí. Os únicos 18 pontos da equipe são nossos. A Visa tá aí na 5ª posição mundial de construtores. Putz, falha para Matheus Brasil. A desenvolvimento, pessoal, infelizmente falha em uma das peças, não conseguimos. Vamos aqui ver o que a gente consegue. A gente consegue restaurar alguma. Conjunto de cabo já chegou. Muito interessante, cadeia cinemática, durabilidade. Bom, pessoal, acho que já pegaram tudo ali que tinham que pegar. Beleza, pessoal, próxima etapa, fim de semana de Suzuka, no Japão, pessoal. Então vamos nessa, vamos que a temporada só começa. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Valeu, We Are Cosmo.